Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente reunião da Comissão de Saúde. Cumprimento aos senhores deputados presentes, deputado Vicente Caro Preso, nosso vice-presidente, deputado Valdir Cobalcini, deputado Berlanda, e cumprimento também carinhosamente todos os nossos convidados que estão aqui nessa manhã, que serão depois melhor identificados, que participarão depois da nossa reunião a convite para falar sobre a campanha nacional Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço, Júlio Verde. O pessoal que está aqui, inclusive uniformizado, eu queria mostrar porque está sendo transmitido esta reunião para o estado inteiro, também a camisa aqui do Setembro Verde, do Júlio Verde. Depois vamos conversar melhor sobre isso. Correspondência e outros documentos recebidos. O ofício 311/2022, de autoria do vereador Conrad de São Miguel do Oeste, ele encaminha a moção de apelo para que se viabilizem esforços e investimentos para a implantação de uma UTI infantil em São Miguel do Oeste. Já foi assunto discutido em outras reuniões, dou conhecimento a todos e peço à assessoria que encaminhe cópia dessa moção à Secretaria de Estado da Saúde, a quem compete dar os encaminhamentos necessários para buscar viabilizar o pleito. O ofício técnico da área técnica de saúde bucal da Secretaria de Estado da Saúde, do Departamento de Atenção à Saúde Primária, solicitando o uso do auditório Antonieta de Barros para o próximo dia 26/7, das 12 às 19 horas, para a realização do fórum alusivo ao Júlio Verde, visando a prevenção do câncer de cabeça e de pescoço, juntamente com a Prefeitura Municipal de Florianópolis e a ACBG, que é a Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, para promover um momento de reflexão e treinamento aos dentistas da rede, uma parceria com o Serviço de Estomologia de Florianópolis e alguns profissionais convidados da área odontológica. Eu passo para a ordem do dia e tenho a primeira matéria, justamente o requerimento que fiz, então, solicitando o uso do auditório Antonieta de Barros para o próximo dia 26 de julho, das 12 às 19 horas, para a realização do fórum alusivo ao Júlio Verde, visando a prevenção do câncer de cabeça e de pescoço, juntamente com a Prefeitura Municipal de Florianópolis e a ACBG, Associação Brasileira de Câncer de Pescoço, para promover um momento de reflexão e treinamento aos demais da rede, em parceria com o Serviço de Estomologia de Florianópolis e profissionais convidados da área odontológica. Coloco em discussão o requerimento para o uso do auditório Antonieta de Barros. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Requerimento também de minha autoria, que solicita a realização de audiência pública em data a ser definida para debater e encaminhar as questões relacionadas sobre o papel da Secretaria Especial da Saúde Indígena, SESAI, em Santa Catarina, e a saúde dos povos indígenas no território catarinense. Para tanto, convidará a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, órgão no Ministério da Saúde, comunidade indígena, bem como as demais autoridades estaduais e federais. Em discussão o requerimento, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Antes de passar a discussão e votação de pareceres, eu vou voltar um pouquinho aqui na ordem da nossa reunião. Nós temos também a ata da reunião anterior, já foi encaminhada a todos os gabinetes, todos os senhores deputados e a senhora deputada também. Consulto se há alguma retificação da ata. Não havendo retificação, colocamos em votação a ata, colho os votos. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Deputado Valdir Cobalcini, nós temos, passamos à discussão e votação de pareceres. Tem um parecer pendente, Vossa Senhoria já apresentou, ao PL 63/2021, permanece o seu relatório. Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, senhores colegas deputados, presentes presencialmente e online.
Sim, presidente, o projeto 0063.5/2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz, só vou ler a emenda aqui: ficam dispensados do uso de máscaras as pessoas com transtorno de espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com qualquer outras deficiências, e as crianças com menos de 3 anos de idade. Este projeto teve uma emenda substitutiva global de autoria da deputada Ana Campanholo. O meu parecer foi favorável ao projeto, acatando a emenda substitutiva da deputada Ana Campanholo. Eu mantenho, senhor presidente. Pois não, havia um pedido de vista do deputado Vicente Caro Preso, que devolveu sem manifestação, continua em discussão. Não havendo mais quem queira discuti-lo, coloco em votação. Colho os votos: deputado Vicente Caro Preso favorável, deputado Valdir Cobalcini favorável, deputado Berlanda favorável. Esse deputado favorável, está aprovado o parecer. Continua. Na verdade, agora era só esse, né, deputado Cobalcini? Vossa Excelência. Muito bem, sobre a minha relatoria, projeto de lei 428.3/2021, autor deputado Vicente Caro Preso, que para as más formações congênitas, fissura lábio-palatina e ou anomalias crânio-faciais, as deficiências físicas para efeitos jurídicos no Estado de Santa Catarina, e adota outras providências. Esse projeto de origem parlamentar, como eu disse, deputado Vicente Caro Preso, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovada por unanimidade. Na Comissão de Finanças, depois de algumas diligências, também foi aprovada por unanimidade. Passo ao voto. Superada a análise da matéria das demais comissões, constato que a proposta legislativa se coaduna perfeitamente com a temática dessa comissão, né? Se configura de inegável interesse público. Isso porque a proposta, dentre outros aspectos, assegura às pessoas com as más formações congênitas da fissura lábio-palatina e ou anomalias crânio-faciais os mesmos direitos e garantias aos benefícios sociais das pessoas com deficiência física, mental, intelectual, sensorial, além de instituir a notificação compulsória à Secretaria de Estado da Saúde pelas utilidades públicas e privadas, integrantes pelas entidades, né? Integrantes do sistema de saúde, ou que realizarem partos de casos de nascimento de crianças com fissura lábio-palatina e ou anomalias crânio-faciais. É muito importante essa lei, equiparando então essas más formações congênitas, fissura lábio-palatina ou anomalias, as deficiências jurídicas para efeitos jurídicos, né, deputado Caro Preso, Vossa Excelência, que é o autor. Inclusive, nós já aprovamos aqui, e essa lei também se refere no artigo 5º, que o Executivo promoverá a campanha de conscientização a respeito da fissura lábio-palatina ou anomalias crânio-faciais e as síndromes correlatas, intensificando-as no mês de junho, quando é comemorado o Dia da Conscientização sobre Fissura Lábio-Palatina no Estado de Santa Catarina, disposto na Lei 17.250, de 13 de setembro de 2017, lei, inclusive, que foi de minha autoria e aprovada por unanimidade aqui nessa casa. Portanto, voto favoravelmente ao projeto de lei. Esse é o parecer. Coloco em discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, posso emitir parecer? Pode fazer a discussão, deputado Caro Preso, já que eu emiti o parecer. Vossa Excelência, com a palavra para a discussão. É o meu parecer sobre isso tudo, né? Como autor, eu sou o presidente da Comissão de Proteção aos Direitos da Pessoa com Deficiência, aqui na casa, né, na LESC, e recebi algumas solicitações nesse sentido, né? Tem casos graves, realmente, de fissura lábio-palatina, e elas precisam ser tratadas ou vistas de uma outra maneira. Tem gente muito comprometida. Então, essa lei repara algumas
omissões dessa situação de condição de pessoa com deficiência para todos os efeitos, né? Então, eu pediria a aprovação dos demais colegas a respeito do projeto simples, tranquilo, passou por diligência, né? Então, é isso. Obrigado. Obrigado, deputado Vicente Caro Preso. Continua em discussão. Eu registrando a presença também, deputada Ada de Luca, na nossa reunião. Vossa Excelência com a palavra. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Bom dia a todos os deputados aqui presentes. Saiba, deputado Carro Preso, que estarei sempre ao lado do senhor, principalmente na fissura lábio-palatina, quando ela é total também, quando ela é média, enfim, de qualquer maneira. Só sabe isso aí quem tem casa na família. Eu tenho uma neta, tá? E não é fácil para a família, é dispendioso, e nós teríamos que ter, sim, toda a assistência governamental para essas crianças. Mas o que eu mais acho interessante é que se nós pudéssemos também achar a causa do que provoca a anomalia desse lábio palatino e também a crânio-facial, né? Porque eu fui no hospital lá em São Paulo, me esqueci o município, que faz de graça, inclusive. Agora a fila é enorme, né? Doutor Gastão, o nome do médico, isso eu nunca vou me esquecer. As barbaridades e as tristezas que eu vi, né, de crânio facial. A minha neta nasceu com fissura facial total, né, total. Só na cirurgia da boca ela teve 327 pontos internos, né? E fora as outras, já fez 7 cirurgias. Tá? Mas, graças a Deus, estamos conseguindo deixá-la com menos complexo. Porque, queira ou não queira, a pessoa fica com complexo. Pelo menos ela ficou. Hoje em dia não tem mais, não. Bom, então, parabéns, deputado Vicente Carro Preso, terá sempre o meu apoio. Continua a discussão, não havendo mais quem queira discutir. Presidente, só para responder um pouquinho a deputada Ada. Sim. Deputada, eu, como neurologista, tenho alguns medicamentos que, por exemplo, na gravidez, eles são não recomendados, né? Tem algumas formas de epilepsia que precisam de um remédio chamado ácido valproico, o Depaquene, o Depakote, alguma coisa assim, né? Tem várias fórmulas. E esse remédio... esses para quê? Desculpa. Epilepsia. Esses remédios, eles estão implicados com uma percentagem maior, né, de nascimento com esse esse problema de formação congênita, de má formação congênita. Então, são algumas drogas usadas dentro da gravidez. É lógico, não é apenas drogas. Tem coisas que a gente não consegue definir, né, se foi a causa disto, mas é sempre bom quando uma mulher ela pretende engravidar, combinar o jogo, muitas vezes, no caso da epilepsia, com o médico, para evitar o uso concomitante na gravidez de determinados remédios. Uma das situações que pode acontecer, e talvez uma das, vamos dizer assim, mais leves, eu diria, e a gente sabe que não é tão fácil, né? Isso seria a fissura lábio-palatina. Então, tem algumas coisas dentro da medicina que estão mais ou menos definidas, né? Mas tem muita coisa nesse sentido aí, de uma formação que vem ao acaso, ou são encontradas nos pais, enfim. Aí tem algo genético também. Então, é isso, só para enriquecer o debate. Ok. Dá licença, posso falar? Pois não, deputada. Deputado Carro Preso, a minha filha realmente tomava remédio de epilepsia, mas, quando ela engravidou, a primeira coisa que o médico fez foi suspender. Ela ficou muito tensa, muito nervosa, que podia ter uma crise e tal, aquelas coisas que toda pessoa que tem epilepsia tem as preocupações. Né? O médico disse, é preferível tu teres uma crise, uma criança que sem problema nenhum, e do que tu tomares os remédios e teres. O que ele, na época, falou que tem um estudo muito grande, por isso que eu sou terminantemente contra agrotóxicos, certo? Que o agrotóxico estava muito ligado à fissura palatina. Tá? Então, era mais só para ilustrar,
né? Certo. Porque tem pessoas que não têm epilepsia e os filhos nascem também com fissura palatina. Obrigado, deputada Ada. Não havendo mais quem queira discuti-lo, coloco em votação. Colho os votos. Deputado Vicente Caro Preso, favorável. Deputada Ada De Luca, favorável. Deputado Cobalcini, favorável. Deputado Berlanda, favorável. E esse deputado favorável está aprovado o parecer. Tenho ainda para a relatoria o projeto de lei 19.2/2020, autoria do deputado Moacir Sopelsa, que declara de utilidade pública a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Jaborá, minha querida cidade natal de Jaborá. Está aqui o projeto de lei, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, teve voto favorável. Essa matéria se coaduna com a temática dessa comissão. Vejo como importante as redes femininas de combate ao câncer, pelo trabalho que fazem em toda Santa Catarina, e quero fazer uma saudação especial à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Jaborá, em nome da sua presidenta, Marisete Toscan Cervelin, pelo belo trabalho que fazem lá no município, tenho acompanhado também, e consequentemente, julgo importante considerar também declarada de utilidade pública a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Jaborá, a exemplo de outras redes de outros municípios que têm esta titulação também. Esse é o parecer. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Senhora deputada e senhores deputados, se aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Fim da matéria da ordem do dia. Nós passamos agora, então, ao debate sobre a Campanha Nacional de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço, Julho Verde. Eu convido, inclusive, os convidados é redundante, mas eu coloco à disposição aos nossos convidados e convidadas, podem ocupar também essas cadeiras que estão aqui não sei se caberão todas ou todos, mas os demais ficarão. Eu quero cumprimentar também o doutor Aloysio Henck, que está participando virtualmente. Nós temos aqui também a doutora Ana Paula Guedes Verlang, doutora Cleuma Cosman, doutora Luana Barbosa dos Santos, doutora Giovana Caporal Menegoto e as demais pessoas que eu não tenho todos os nomes aqui, se puderem depois sendo identificado. E pelo que me foi passado aqui por vocês mesmos, a primeira fala seria da Ana Paula. Então, doutora Ana Paula é graduada em Psicologia e Direito, mediadora e juíza leiga do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, vice-presidente da Comissão Cidadã de Santa Catarina, advogada atuante com especialização em Direito Público, Direito Processual Civil, Direito Médico e Hospitalar, com análise na incorporação de novas tecnologias e assistente jurídica da CBG Brasil. Doutora Ana Paula, com a palavra. Pronto, obrigada. Bom dia a todos. Eu vou otimizar aqui o meu tempo, porque a gente tem bastante convidados que têm umas falas muito contributivas, não que a minha não seja, e até porque, ao final, eu volto para fazer o encerramento. E agradeço, não quero cometer a indelicadeza de esquecer alguém, então cumprimento formalmente a todos aqui que estão participando, a todos os servidores da casa, principalmente ao deputado Neudi Sareta, que sempre acolhe, sempre nos recebe e sempre nos dá espaço de fala. Então, eu venho representando a CBG Brasil, a CBG que tem como missão principal dar voz a quem não tem. Com base nisso, nós convidamos hoje aqui profissionais para relatar um pouco sobre esse cenário de câncer de cabeça e pescoço, ao qual não quero me estender muito, porque eu volto ao final, então já passo a palavra ao doutor Aloysio, que está online, e já vai começar, então, a nossa dinâmica de debate. Obrigado, Ana Paula. Só, doutor Aloysio, para lhe apresentar, atualmente atua como cirurgião de cabeça e pescoço em Curitiba e na região do Planalto Norte catarinense. É professor titular da Universidade do Contestado, com mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade de Santa Maria. Muito obrigado, doutor Aloysio, pela sua presença em nossa reunião, nosso convidado, e passo a palavra.
Bom dia a todos. Primeiramente, queria saudar aqui todos os deputados da mesa, principalmente aí o deputado Neudi Sareta, presidente dessa comissão, e deputado doutor Vicente Caropreso, e demais deputados da mesa, integrante. Quero aqui também agradecer a CBG pela confiança a mim tida, né, para eu representar aqui um pouco da minha especialidade num mês alusivo, né, que a gente chama do Julho Verde, principalmente para conscientização da população. Atualmente sou realmente cirurgião de cabeça e pescoço na região do Planalto Norte catarinense, atuando em duas UNACONs, que são os serviços de oncologia. Então, praticamente atendemos essa área da cirurgia de cabeça e pescoço para toda essa região, e também em Curitiba. Eu queria falar um pouquinho de Julho Verde, né? Eu acho que todo mês temos uma cor, né, alusivo a um tipo de patologia. E falar um pouco de câncer de cabeça e pescoço, estamos falando aí do 9º tipo de câncer mais comum a nível de mundo, né, conforme a Organização Mundial de Saúde. Então, nada mais nobre do que dar um mês para ele, dos 12 meses que a gente tem no ano, para ser lembrado. Até porque, quando a gente está falando de tumor de cabeça e pescoço, é uma forma genérica de falar de uma grande quantidade de neoplasias. A gente está falando de rinofaringe, boca, cavidade oral, orofaringe, laringe. E interessante que qual a grande diferença, um dos pilares no tratamento desse tipo de câncer é o diagnóstico precoce. Isso vale para todos os cânceres, na verdade. Mas quanto mais precoce na região da cabeça e pescoço, tumor menor, menos morbidade, menos complicações, mais fácil vai ser o tratamento e melhor vai ser o prognóstico do nosso paciente. E aí a questão de grande importância da conscientização, né? Aqui eu enalteço, mais uma vez, a CBG, por toda essa mobilização feita e como mudou realmente a visibilidade desses pacientes com essas neoplasias no dia a dia que a gente tem visto. Porque o diagnóstico precoce é realmente o que mais diferencia no tratamento a posterior, né? Porque sim, a gente muito bem sabe, como a deputada Ada falou, a gente só lembra quando acontece com alguém da família, ou a gente só valoriza quando perde, né? Então, é importante a gente estar lembrando que pode acontecer com qualquer familiar nosso, né? Com qualquer, pode ser um vizinho, e aí a importância da gente ter a consciência de orientar, né, aquele paciente a procurar ajuda o quanto antes, né? Uma coisa que eu gostaria de falar aqui é o que já melhorou no nosso estado, né? Eu falo no estado de Santa Catarina, porque atualmente eu resido em Santa Catarina, e o que a gente já tem de melhor? Eu acredito que hoje já é um estado a nível de saúde para, digamos, ser copiado pelos demais, né? Pelo menos do serviço que a gente tem, né? Hoje a reabilitação fonatória dos pacientes laringectomizados é algo que realmente somos pioneiros, e acredito que ainda nesse início de caminhada somos um exemplo a nível de Brasil, né? Mas tem muita coisa para melhorar, né, a nível de cabeça e pescoço. E aí começa o que precisamos melhorar. Essa é a grande pergunta que eu me faço, e aí eu coloco aqui para os deputados essa pergunta que se deve fazer, a gente tem que fazer para melhorar cada vez mais. E uma delas seria talvez essa conscientização da população, né? Eu vi a aprovação do Sareta com relação a essa capacitação dos profissionais, e realmente temos que educar mais os profissionais da atenção básica. Precisamos educar para que o diagnóstico seja precoce e que seja encaminhado de maneira mais correta e mais breve possível esse paciente com diagnóstico de presunção com qualquer tipo de neoplasia de cabeça e pescoço, né? A ampliação da vacinação do HPV, isso é outra coisa importante. A gente sabe que hoje há uma grande correlação entre a neoplasia, o câncer de orofaringe com o HPV, com alguns subtipos, o P16 principalmente. Outra coisa importante aqui eu queria relatar, a dificuldade que a gente tem hoje no dia a dia de pedir um marcador imunobiológico, que é o P16, que faz parte hoje do estadiamento do câncer de orofaringe, algo que no SUS a gente tem muita dificuldade de ter o acesso a esse marcador, tá? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem a melhorar, porque isso faz parte do estadiamento e vai fazer parte do prognóstico desse paciente. Outra dificuldade que a gente tem, pelo menos eu no Planalto Norte tenho, a reabilitação do meu paciente agora com alterações bucomaxilofaciais, né? Uma cirurgia de palato, uma cirurgia maxilar,
cirurgias de face, que a gente necessita de uma prótese obturatória, uma prótese facial, ainda assim a gente tem um centro no estado inteiro para conseguir encaminhar esse paciente. Talvez descentralização, a gente consiga um acesso mais rápido na reabilitação desse paciente. Tá? E, principalmente, aqui já aproveitando, aprimorar o tempo, muitas vezes, do acesso desse paciente à reabilitação, o acesso desses pacientes aos insumos. Isso são fluxos que podem ser feitos dentro do Estado, que já existem, mas que precisam ser aprimorados também para ter uma agilidade maior. Não quero estender aqui minha fala, eu acho que é importante, né, frisar aqui que o Estado já está muito na frente de outros estados, que ainda tem que ser copiados, mas a gente tem muito para melhorar ainda, e a gente não pode aceitar o que a gente tem a melhorar, né? Não podemos ficar inertes, né, frente que é algo que toda hora está mudando, então a gente também tem que ir em busca de melhorias. Quero deixar aqui meu agradecimento já a toda a comissão, ao deputado presidente Neudi Sareta pelo convite, e assim como a CBG. Vou deixar aqui um vídeo de um paciente meu, um querido. Eu dou muito bem com meus pacientes, eu digo, e às vezes eles me mandam alguns vídeos e eu aproveito para utilizá-los, para sensibilizá-los com relação a esse tipo de patologia. Esse é um paciente que fez uma laringectomia total de São Francisco do Sul. Ele está reabilitado atualmente, consegue se reinserir na sociedade, graças à CBG e também ao Estado no fornecimento desses insumos, e a gente se sensibiliza muito mais quando a gente vê acontecendo mais próximo da gente, como a deputada Ada comentou, né? Então, deixo aqui o vídeo para vocês assistirem, e estou à disposição de toda a comissão, aí, o que for necessário, da CBG também, contem comigo sempre. Obrigado, um bom dia. Muito obrigado, doutor Aloísio. Importante as suas colocações, e a sua participação engrandece bastante a nossa reunião. Muito bem, vamos ver se vamos ver o vídeo. Pode falar. Sou José Carlos, paciente doutora Aloísio. Venho fazer esse vídeo para sensibilizar o pessoal que tem capacidade de melhorar a nossa saúde. Que eu não ia conseguir mais falar porque ia arrancar as cordas vocais. Como eu consegui em São Bento essa prótese fonatória, eu fui encaminhado por amigos a São Bento para ser operado e colocar esse implante fonatório, prótese fonatória. E hoje eu agradeço muito porque os incentivos que eles fazem para a gente atendendo, eles telefonam, eles procuram perguntar se a gente está bem, se está recebendo os insumos tudo certinho. Como já teve até uma fonoaudióloga 2 vezes já telefonando lá para casa, se eu precisasse de alguma coisa, era só telefonar para eles, que eles vinham em casa, vinham tudo. E a minha vida mudou muito. Mudou e mudou para melhor. Graças a Deus. Graças a Deus e aos médicos, né? Os médicos que me trataram, que fizeram a minha cabeça para me operar, porque senão... E aí a gente está andando, agora eu falo com todo mundo. Já estou dando até discurso. Você admira, né, de falar? Tem muita gente que pensa que eu não falava mais, que eles não iam entender, que quando eu chego perto deles, os meus amigos, os meus conhecidos, os meus parentes, eles ficam admirados. Eu também estou contente com a minha vida tocando para frente. Só não consigo cantar, o resto eu faço tudo. E é isso aí, obrigado. Muito bem, muito importante aí esse depoimento e
Muito bacana aí. Parabéns também, doutor Aloysio, e pelo trabalho também realizado, né, que é importante. Muito bem. Seguindo a nossa ordem aqui de sugestão de falas, doutora Giovana Menegotto. Doutora Giovana Caporal Menegotto, ela é graduada em fonoaudióloga e direito, especialista em distúrbios da comunicação humana e direito processual civil, presidente da Comissão de Direito e Saúde, de Direito à Saúde e membro do Conselho Deliberativo do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, coordenadora do Núcleo Setorial de Advocacia da CIF e professora na Escola Superior de Magistratura, SMEC. Com a palavra. Bom dia a todos. Obrigado por expor o meu currículo. Quero, através do meu cumprimento aqui, a doutora Ana Paula Guedes, agradecer pelo convite e cumprimentar a todos. Mas, hoje aqui eu não vim para falar tecnicamente, nem de fonoaudiologia, porque sou fonoaudióloga, nem juridicamente, porque sou advogada, mas para contar uma experiência pessoal em relação a uma situação de diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço. Eu sou fonoaudióloga desde 1994 e desde 1998 eu trabalho com a mesma equipe. Nessa equipe, nós temos fonoaudiólogos, nós temos otorrinos e cirurgiões de cabeça e pescoço. Sempre eu passava nos corredores da clínica e um cirurgião me falava assim: Giovana, faça uma ultrassonografia da tua tireoide. Mas não me incomode, mas que chato. Sempre falava assim. Ele me encontrava novamente: Giovana, faça uma ultrassonografia. E eu disse: meu Deus, eu tinha lá os meus, 30 anos, 28 anos. Eu falei: não preciso fazer isso aí, fonoaudióloga. Então, percebam, eu, fonoaudióloga, não parei para perguntar para ele por que ele insistia que eu fizesse essa ultrassonografia. E ele repetiu esse pedido por muitos anos. Em 2014, quando eu fiz 40 anos, vejam, quando eu fiz 40, tinha acabado de fazer 40 anos, estava iniciando o ano e a gente sempre pensando: novo, estava com sobrepeso, vamos fazer uma dieta. Fui procurar uma endocrinologista. Então, vamos lá, vamos começar o ano já diferente. E ela me pediu, assim, claro, tinha acabado de fazer 40 anos, uns 40 exames. Entre eles, eu estava até deprimida, né, deputada, de tanto exame. E, entre eles, uma ultrassonografia, claro, porque tem um índice grande de possibilidade de câncer de cabeça e pescoço, tireoide, a partir dos 40 anos. E aí fui fazer, mas a hora que chega o ultrassom, que eu vejo nódulo, meu mundo já, meu Deus, na hora eu lembrei do meu amigo, na hora. Só que aí eu fiquei meio que com vergonha, assim, meu Deus, eu vou mostrar para ele, ele vai dizer: eu não falei para você que era para fazer, e já com medo. Bom, procurei um outro colega que trabalhava com a gente também, e ele pediu o que chamam de pulsão aspirativa, né? Pulsão aspirativa por agulha fina. Fiz, tal qual o resultado foi, lá com os meus 40 anos, já tinha meu primeiro filho, neoplasia folicular de grau 5. Então, já era um grau bastante acentuado. E a história vinha na minha cabeça daquele pedido o tempo todo dele para eu fazer e eu não fazia. Bom, resultado, indicação de cirurgia. Agora pensem, fonoaudióloga, a primeira coisa que eu pensei: risco de perder minha voz. Já era advogada naquele momento. Falei: meu Deus, eu fiquei muito assustada. E aí eu me coloquei do outro lado, né? Do lado do paciente, tudo que ele sente. E como isso foi importante também para minha evolução enquanto pessoa. Bom, resultado. Fiz a tireoidectomia total, os glândulos linfáticos estavam ok, que eu lembro, assim, tive muito medo de perder a voz, já comentei, mas fui segura para a cirurgia. E aí, eu fiquei numa esperança que viesse a biópsia e que a biópsia desse, não era carcinoma, era benigno e está tudo certo e acabou por aqui. Não. Tanto que eu entrei na sala e falei: olha, doutor, deu tudo certo, não é carcinoma. Ele: Giovana, senta, por favor. E aí, realmente, era um carcinoma
muito pequeno. Ele colocou aqui, até procurei no prontuário, é um microcarcinoma papilar, lobo esquerdo, permeando a cápsula, 0,5, 0,4, 0,3 centímetros. Então, era pequeno e foi o que me salvou. Dali, fui para o endócrino e não precisei fazer iodoterapia porque, justamente, eu consegui pegar o nódulo muito precocemente. E aí, ficou uma lição, gente. Eu tinha um histórico familiar de pai e mãe que tiveram um problema de tireoide. E por isso que esse médico ficava o tempo todo falando, Giovana, eu é que não escutava. Faça esse exame. E eu não escutava. Então, agora já estão fazendo 8 anos, fica aqui a cicatriz, eu tirei totalmente. Mas esse é um momento que me deixa muito feliz estar aqui podendo contar essa história, porque, de alguma forma, alguém que está escutando vai pensar, nossa, que sorte ela teve. E realmente eu tive sorte. Mas a lição é, não conte com a sorte. Conte com a prevenção. E é isso que eu queria deixar aqui como mensagem. Não conte com a sorte. Conte com a prevenção. Bom dia. Muito obrigado, doutora Giovana, pela sua manifestação doutora e Giovana, seu depoimento. Pois não. Doutora Giovana, tudo na vida é a prevenção. Sim. Não é? Tudo é prevenção. Às vezes a pessoa se acovarda e não vai às coisas que, no teu caso, foi... No fundo, no teu psique, era medo. Total, entende? Então, a pessoa passa por esse estágio psicológico do medo embutido, que ela não diz para ninguém, nem para ela mesma. Sim. Né? E acontecem essas coisas. Eu tenho alguns casos de conhecidas essa mesma formatação que tu deu. Tá? Mas o negócio é a prevenção. Total. Às vezes eles chateiam comigo, né? Ada, tu vi fazer check-up, eu digo, quem gosta de mim... Eu aprendi. Quem gosta de mim sou eu mesma, né? Entende? Exatamente. Então... Okay. Autocuidado. Eu estava lendo ali, autocuidado é sobreviver. E são as chances de viver mesmo que a gente tem. Ok. Vamos então agora, a doutora Cleomara Cosman, cirurgiã dentista, especialista em prótese bucomaxilofacial. Inclusive, antes nós falamos dos fissurados lábio-palatinos também, né? Mestre e doutora em Engenharia de Produção, pesquisadora do Núcleo de Engenharia Biomecânica e Biomateriais, membro da Sociedade Latino-Americana de Reabilitação Bucomaxilofacial, membro da Multinational Association of Support Cancer Care. Qual a palavra, doutora Cleomara? Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero agradecer o convite da BCG para estar aqui com vocês, também a oportunidade da Assembleia Legislativa. E eu vou começar falando um pouquinho da minha especialidade. Eu sou especialista em prótese bucomaxilofacial. Esse nome grande significa que eu reabilito os pacientes com grandes perdas de cabeça. A maioria deles por câncer, que é o tema de hoje. A maioria das mutilações, na verdade, a gente trata como sequela, mas a verdade é que ficam, após o tratamento, após todos os passos, que é a prevenção, o diagnóstico e o tratamento, fica a reabilitação. Então, pegando um gancho na fala do doutor Aloísio e também do deputado Caro Preso, a respeito das sequelas, que são por câncer nas cirurgias e por as malformações de palato. E também da deputada Ada, quando ela disse, na verdade, tudo é prevenção. E eu pensei, não tudo é prevenção por causa do meu papel. Eu costumo estar na equipe de tratamento de câncer, de diagnóstico e tratamento, lá no final. Quando falha a prevenção, sim, muitas vezes quando o diagnóstico é tardio, quando o tratamento deixa o paciente com grandes mutilações. Então, eu faço próteses
para perdas extraorais, quando o paciente tem câncer e perde a cavidade, o globo ocular ou mais, óculo palpebral, orelha, nariz, grandes partes do rosto e intraorais, que são de mandíbula e palato, quando acontece uma comunicação. A boa parte das minhas próteses são intraorais, mas nós, dentistas, pela habilidade, é que somos especialistas também para fazer, e o conhecimento científico, as extraorais. E esse é um paciente, o paciente de câncer já é um paciente especial. E a mutilação, a consequência, após todo o tratamento, quando fica uma sequela, como, por exemplo, no palato, em que o paciente perde a fala, a inteligibilidade da fala, a capacidade de alimentação, consequentemente de nutrição, o convívio social e, psicologicamente, as extraorais a gente não consegue devolver a função, são próteses de silicone. As intraorais são próteses como as próteses totais, ou as dentaduras, mas que obliteram essa cavidade. Então, esse paciente tem, muitas vezes, passagem de líquido, de alimento, e a voz fica comprometida. Funcionalmente, em termos de saúde, é bastante complicado, e psicologicamente também. Então, explicando o papel da prótese bucomaxilo, e o doutor Aloysio comentou que temos um centro. Na verdade, eu presto serviços para a Secretaria de Saúde de Estado através de uma licitação, isto há anos. Só para pacientes, consta de câncer. Ontem, por exemplo, eu atendi um paciente fissurado de palato, que já passou por 7 cirurgias, e não há como fechar cirurgicamente. Os pacientes de câncer, pela radioterapia ser comum após a cirurgia, não é possível, muitas vezes, nem com enxerto reabilitar. Tecido irradiado é um tecido muito sensível. E de palato, por exemplo, ele veio, eu fiz uma consulta a pedido do HU, mas ele não consta, ele não é contemplado nisso. Então, quais seriam as necessidades? A gente já avançou bastante em ter um profissional que atenda, uma profissional que atenda, mas a necessidade é de se ter um centro em Santa Catarina. É um tratamento multiprofissional, o tratamento de câncer de cabeça e pescoço. Então, é importante que se tenha um centro onde haja cirurgião de cabeça e pescoço, psicólogo, fonoaudiólogo, oncologista, cirurgiões dentistas e, dentro da odontologia, a reabilitação. Na verdade, o tratamento de um paciente de câncer ele só é completo para ele ter uma vida e uma boa vida se ele for reabilitado. Porque desde o diagnóstico do susto, né, até todo o tratamento, eu costumo dizer para o paciente, vai passar, mas comigo ele vai ter um casamento. Vai ter uma manutenção dessa prótese, ela vai ter que ser trocada. Nós temos uma paciente aqui presente que veio me acompanhar e que foi reabilitada. Já fizemos um trabalho científico com o caso dela, o caso clínico, e realmente muda a vida, melhora muito. Estatisticamente, está cada vez mais importante, tem aumentado o número de câncer de cabeça e pescoço, e em termos de qualidade de vida. Também porque, quando, por exemplo, as próteses intraorais de palato, quando é removido o tumor e há uma prótese chamada prótese imediata, que ela pode ser colocada a partir do momento que é removido o tumor. Então, o paciente já sai, sem precisar do uso de sonda, ele já se alimenta assim que ele acorda da cirurgia, não passa pelo processo imediato de ver a perda da voz, melhora a ferida cirúrgica. Então, é importante que, quando o cirurgião de cabeça e pescoço atue, a reabilitação imediata seja feita. Então, esse seria um pedido. É importante, novamente, todo o Júlio Verde, e ainda bem que temos o Júlio Verde, eu me manifesto a esse respeito. Santa Catarina, pela pujança do Estado, pode e precisa ter um centro deste. Também agradeço a oportunidade, porque é importante a divulgação junto com os demais profissionais.
Muitas vezes, na odontologia, nós não temos essa cadeira, nem os próprios cirurgiões dentistas sabem que há essa especialidade. E os pacientes, muitas vezes, não sabem. Eles estão necessitando há anos e só depois de muito tempo, de muito sofrimento, eles vêm. Então, eles conseguem chegar ao atendimento. Então, a princípio, ok, é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Cleomara. Acho que a gente tem que, em outra ocasião, falar mais especificamente sobre essa questão do centro aí, viu, Ana Paula? A gente tem que... trabalhar. Isso aí. Muito bem, doutora Luana Barbosa dos Santos, graduada em fonoaudiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, residência multiprofissional em alta complexidade no HU aqui da UFSC, especialista em disfagia e cuidados paliativos, reabilitação de voz e deglutição em cirurgias de cabeça e pescoço e mestranda da UFSC. Com a palavra. Muito obrigada. Gostaria de agradecer primeiramente à casa por receber a nossa pauta, né, o convite da CBG. E hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre, então, qual que é o papel do fonoaudiólogo nesses pacientes, né? Então, a Cleomara falou do dentista, da prótese, o cirurgião falou sobre a cirurgia, sobre prevenção, tratamento, acho que a gente já abordou um pouco, e aí a parte da reabilitação, que a Cleomara foi introduzindo, né? Então, o fonoaudiólogo, ele vai fazer essa reabilitação de voz e de deglutição, porque a gente sabe que é uma cirurgia mutiladora que vai afetar as estruturas que estão diretamente relacionadas à fala, à voz e à deglutição. Então, esses pacientes, eles recebem o diagnóstico, eles fazem a cirurgia, tratamento, radioterapia, quimioterapia, imuno, e depois eles precisam se reabilitar para voltar às atividades, voltar a ter qualidade de vida. Então, o fonoaudiólogo, desde o primeiro momento, ele já pode atuar na orientação pré-cirúrgica, do que vai ficar de alteração e quais são as possibilidades terapêuticas nesse paciente. Porque é um diagnóstico difícil. Então, ele fica, às vezes, muito assustado, pensando em como vai ser depois, e o fonoaudiólogo já consegue apresentar que existem possibilidades depois de reabilitação, que ele vai conseguir se comunicar, que ele vai conseguir voltar a se alimentar. Então, a gente faz essa orientação no começo, depois faz a avaliação após a cirurgia e faz todo o acompanhamento de reabilitação para que esses pacientes consigam voltar a se alimentar. Muitos, depois da cirurgia, eles utilizam vias alternativas de alimentação, uma sonda do nariz que vai até o estômago e fica alimentando. Então, essa reintrodução de voltar a conseguir comer, voltar a se alimentar, sem ter um risco de aspirar, que é o alimento ir para o pulmão, por conta de uma cirurgia com tanto impacto, o fonoaudiólogo vai estar atuando nesse acompanhamento. E também a voz, né? O que seria da gente sem conseguir se comunicar, sem conseguir se expressar, colocar a nossa voz no mundo? Então, a gente consegue auxiliar tanto em cirurgias de tireoide, faz a reabilitação vocal, outros tipos de cirurgia. E aí eu gostaria de dar um enfoque hoje na laringectomia total, né? No Júlio Verde, a gente fala muito sobre prevenção. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, nesse ano, eles estão focando bastante nisso, de que quando o câncer ele é diagnosticado bem no início, tem uma 90% de chance de cura. Então, como é importante esse diagnóstico precoce, mas nem sempre isso acontece. Então, câncer de laringe, quando ele é diagnosticado já com bastante tempo, com estágio maior, às vezes acontece de fazer uma cirurgia de laringectomia total, que o cirurgião ele vai retirar a laringe por completo. E a laringe é onde tem as nossas pregas vocais. Então, o paciente ele fica sem a voz laríngea. E aí a gente tem alguns métodos de reabilitação, 3 tipos de métodos de reabilitação de comunicação, que é a voz esofágica, a prótese traqueoesofágica, que foi daquele vídeo que o paciente falou, e a laringe eletrônica. E ele falou sobre a importância do nosso estado ser pioneiro, e, de fato, em 2019, a gente teve uma diretriz que foi o primeiro estado brasileiro a compor no SUS insumos de reabilitação de comunicação e respiração para esses pacientes laringectomizados totais. Porque nessa cirurgia, eles ficam com uma exposição da via aérea totalmente aqui aberta e eles precisam utilizar um filtro e um adesivo para fazer essa reabilitação pulmonar, e é uma troca diária. Então, isso
tem um custo muito grande de trocar esses filtros diariamente, comprar os filtros, os adesivos. E hoje, em Santa Catarina, a gente tem esses insumos padronizados. Então, é muito importante que isso se mantenha, que os centros tenham os profissionais capacitados para fazer essa orientação, a indicação e a reabilitação desses materiais, e também da laringe eletrônica, da prótese traqueosofágica, da voz esofágica. Então, o fonoaudiólogo, de modo geral, ele vai estar auxiliando nesse processo de comunicação, de fala, de deglutição, reabilitação de voz, para que esse paciente ele seja reinserido na sociedade e tenha qualidade de vida. Acho que essa era a mensagem que eu queria passar e agradeço pela palavra. Muito obrigado também para a doutora Luanda Barbosa dos Santos, pela sua participação. Então, Ana Paula, retornamos a palavra contigo. Eu queria lembrar também, Ana, nós, e foi vocês que nos motivaram, né? Temos tramitando aqui na Assembleia Legislativa o projeto que cria o Fundo Estadual do Combate ao Câncer. É sobre isso que eu vou comentar então, agora. Com a palavra. Eu vou só abarcar todas as falas aqui que foram ofertadas. Inicialmente dizer que a CBG Brasil, a Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, ela trabalha focada em 3 eixos, que é o eixo da inclusão, que esse paciente, quando ele recebe esse diagnóstico, vem essa toda fala que a doutora, que é fonoaudióloga, trouxe aqui, que é trazer ele para o convívio social. O paciente ele perde a voz. Então, a minha fala é muito enfática aqui nesse momento. Nós estamos nos comunicando, nos inserindo, esse paciente ele não se comunica. Então, se ele não se comunica, ele não é visto. Esse paciente, quando não é visto, ele não é lembrado. E se ele não é lembrado, que política pública vai ser desenvolvida para ele? Nenhuma. Santa Catarina tem um diferencial muito grande, que é referência hoje nacional. Então, essa estrutura criada foi lá em 2019, da diretriz terapêutica de apoio ao paciente traqueostomizado e laringectomizado, que insere esse paciente numa reabilitação. Entendam o peso disso. O nosso estado está sendo referência nacional no tratamento do paciente laringectomizado. Foi um esforço muito grande da Secretaria de Saúde, juntamente com tantos profissionais que foram envolvidos num estudo clínico e técnico, que é outra questão que a CBG ela briga muito. A gente precisa de falas qualificadas. A gente tem que ouvir o paciente, sentir a necessidade dele, o que ele precisa. A gente precisa de profissionais que estudam, que se engajam e que elevam, mas também precisamos de vocês, deputados. Inclusive, hoje, eu vou pegar a fala de um colega, diretor executivo da CBG, Gabriel Marmentini, que recentemente estivemos em Brasília, no seminário de cabeça em pescoço, agora em maio, muito recente, e nesse seminário, o Gabriel trouxe, hoje, que eu quero deixar aqui também muito claro, uma fala que me impactou. A casa que deveria ser do povo, infelizmente, ela está sendo seletivista. Ela escolhe o que ela quer pautar. Não deveria ser esse o foco, mas quando nós temos referências que nos ouvem, nos acolhem e nos dão espaço, a gente também precisa referenciar. O deputado Neudi Sarita, não porque está aqui presente, não porque é presidente da Comissão de Saúde, mas todas as demandas que a CBG levou até o seu gabinete teve resposta. Não significa que a gente teve êxito, até porque seria impossível, porque dentro de uma pasta pública de saúde e num pós-pandemia em que tudo ficou saturado, a gente tem questões emergenciais, mas não que o nosso paciente não seja. Mas toda a sua estrutura de gabinete, todos os servidores que acompanham nunca deixaram a nossa equipe desamparada de resposta. E é isso que a gente espera. Então, se eu estou ocupando aqui esse campo de fala, representando a CBG Brasil, e falando sobre Júlio Verde, cenário de câncer de cabeça e pescoço, dizendo que Santa Catarina hoje é referência, é porque teve pessoas que fizeram fazer isso possível. E, deputado, os nossos sinceros agradecimentos a sempre toda a disponibilidade e disposição, e também aos servidores que eu quero deixar aqui claro, Vinícius, secretário aqui da comissão, que sempre nos recepciona muito bem, Marcel, do seu gabinete, que sempre dá uma resposta muito célere. E o que eu vou falar é sobre o Fundo de Combate ao Câncer, que, infelizmente, não é um procedimento de praxe nós sermos muito acolhidos e ouvidos, porque nós sabemos da quantidade de demanda que se tem, de trabalhos, de solicitações que são feitas, mas a gente precisa melhorar, então, uma organização, porque essa conta aí não está fechando e a gente precisa ser ouvido. A gente não está sendo ouvido, justamente na casa que deveria ouvir, na casa que deveria acolher.
E nosso fundo de combate ao câncer foi protocolado ano passado, também numa abertura dada para falarmos sobre câncer de cabeça e pescoço. E o que aborda esse fundo? Esse fundo ele privilegia todo o cenário da oncologia de modo geral, não somente o câncer de cabeça e pescoço. Ele vai abarcar todo o cenário da oncologia que está saturado. A gente tem uma forma de gestão na alta complexidade que ela é compatível com a União. Então, a gente também tem limitações e o Estado ele não vai comportar tudo, isso é uma questão lógica. Temos uma solução? Não temos, a gente não faz mágica. Mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa discutir, a gente precisa encontrar qual é o caminho que vai dar essa resposta. E, com base nisso, esse projeto ele está na Comissão de Constituição e Justiça. Nessa comissão, nós, antes de chegarmos aqui nesse momento, procuramos todas as assessorias dos gabinetes que estão envolvidos na comissão e nós não tivemos muitas respostas. Então, hoje a minha fala aqui seria, aproveitando lá do meu colega Gabriel em Brasília, além de enaltecer quem nos oferta abertura de fala, eu não estou dizendo que os pedidos têm que ser acolhidos, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em respostas, eu estou falando em comprometimento, eu estou falando em a gente assumir o papel que a gente ocupa e exercê-lo. Então, assim como o deputado Sareta e tantos outros também que nos acolhem quando a gente solicita, eu gostaria do olhar sensível desses deputados que estão na comissão, que eu não vou citar nomes aqui para não fazer nenhuma indelicadeza, mas que nós vamos procurar novamente após esse momento. Eu, na condição de advogada, fico bem impactada, porque a resposta lá no fundo é constitucional ou não? E não está tendo essa resposta. Foi feito lá um pedido de diligência para oficiar a Secretaria de Saúde e Secretaria da Fazenda, pedido esse que é um momento inadequado, porque a resposta é da pergunta que eu acabei de fazer. É constitucional ou não? Se tem alguma deficiência de lacuna de lei, a nossa associação está querendo ouvir o que precisa ser feito para isso. E aí a resposta vem com vocês, deputados, porque é isso que a gente espera. Então, nesse sentido, eu gostaria de agradecer novamente a todos os servidores que, quando a gente bate aqui pedindo auxílio, porque a gente quer caminhos, a gente quer alternativas, a gente sempre traz um problema com uma solução. Se essa solução ela não é possível, então nos indique qual que é a solução possível. A gente vai buscar ela, a gente vai se engajar. E a gente tem todo um pessoal, e olha, a qualidade dos profissionais que estão sentados aqui hoje debatendo sobre esse assunto. E para acalmar, doutora Cleomara, essa questão do centro bucomaxilo, a gente já tem um projeto, estamos levando adiante, a gente não está poupando esforços e isso vai acontecer. Inclusive, também vamos requerer aqui apoio da casa futuramente. Então, com base nisso, eu vou aqui já me encaminhando para finalizar a minha fala. Eu sou filha de um paciente não foi laringectomizado, ele teve um câncer de laringe, uma descoberta tardia. Meu pai não teve felicidade no tratamento dele, e, por isso, a minha movimentação toda nesse cenário da oncologia iniciou lá em 2017. Eu venho me especializando, eu venho me preparando para justamente estar muito segura de tudo que eu estou falando aqui hoje. É um tema que me sensibiliza, porque eu tive uma perda que não foi nada fácil de enfrentar, justamente pela falta de um diagnóstico precoce, pela falta de uma informação. Eu vi um sofrimento de um tratamento que foi lá na rede suplementar não muito adequado, mas por falta de informação. E, diferente do meu pai, tem uma outra figura que me traz aqui hoje, que me dá forças para continuar nesse cenário que é tão desgastante, que se chama Melissa do Amaral Ribeiro, presidente da ACBG Brasil. Ela faz esforços e nos coloca funções que, às vezes, eu acho que eu nem vou atingir. Mas, se a gente não puder levar essa missão, que é dar voz a quem não tem e fazer compreender que esses números eles estão aumentando. Nós estamos falando aí hoje num cenário de terceiro no ranking de maior incidência entre homens e mulheres. Se você não tem o conhecimento de algum paciente muito próximo, então eu lhe informo, com base no INCA, que daqui de 2 a 3 anos você vai ter, no mínimo, algum familiar com a incidência desse tipo de câncer. Então, esse é um alerta gritante. E nós só vamos nos deparar com alguma preocupação de cuidado quando isso chegar muito próximo.
Então, não precisa deixar chegar tão próximo, porque a gente precisa fazer esses exames de controle preventivo. Eu agradeço muito a oportunidade, encerro a minha fala só fazendo a referência a 2 colegas advogados, Dr. César Luiz e Dr. Giovanni Jean, que me deram também toda uma estrutura jurídica para eu poder estar aqui e alimentando também meu fortalecimento emocional. Obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Paula, pela sua fala, suas manifestações, suas palavras bondosas também, a quem agradeço. Eu queria, inclusive, dar um encaminhamento aqui, consultar os senhores membros da comissão e a senhora membra também, de nós fizéssemos fruto como encaminhamento um dos encaminhamentos dessa nossa reunião, um ofício em nome da comissão, dos seus membros, à Comissão de Constituição e Justiça e aos membros da Comissão de Justiça, para que tivessem, eu vou usar a sua expressão, um olhar sensível e pudessem, enfim, apreciar e, se possível, agilizar a análise do projeto de fundo de combate ao câncer. Queria dar esse encaminhamento, havendo a concordância dos senhores deputados, senhoras deputadas. Vamos fazer, eu acho que é mais uma manifestação importante, até relatando, né, dessa presença, né, de vocês aqui, dessa importância, e em nome da comissão faremos então essa manifestação. Deputada Ada, estamos indo então para os encaminhamentos, já para as palavras finais. Vossa Excelência pede a palavra, eu lhe passo para as suas observações. O que eu queria falar, presidente, e todos que estão aqui, é o seguinte. Semana passada, os deputados sabem, foi aprovado um projeto de lei sobre a Rede Feminina de Combate ao Câncer, né, com um X que tenha que ser doado pela Secretaria de Saúde. Isso aí não dá para fazer com vocês também, não? Câncer, cabeça e tal. Porque ali é uma coisa generalizada e como é que eu vou te dizer? Depende da demanda de cada município, que em cada município tem, porque eu fui ver, a gente só se antena e vê quando o problema bate na porta ou quando os olhos vê. Os olhos não vê, o coração não sente. Tá? Isso é uma verdade. E eu, nos meus roteiros, né, passei para olhar. Tipo curiosidade que, no fim, virou um projeto de lei. E isso, mas aí é muito geral, e os exames são específicos, são coisas pequenas, miúdas, né? De coleta intravaginal, não são profundos como um câncer de cabeça e pescoço, é uma coisa profunda, né? Exige maior quimioterapia, radioterapia, ressonâncias, enfim, coisas que as redes não têm, né? Não tem, elas mandam, né? E eu queria saber o que nós poderíamos fazer via Secretaria de Saúde para que nós tivéssemos este apoio também, porque quando a pessoa é da classe A ou B, ela dá um jeito e consegue, né? Mas eu, pelo menos, estou aqui para dar voz a quem não tem voz, de pessoas humildes, de pessoas que não adianta ficar na fila do hospital, na fila do NPS, na fila disso, na fila daquilo, que não resolve. Tá? Quando chega a consulta, já morreu. Tá? Então, eu queria saber de vocês, claro que estão mais por dentro, né? O que poderia ser feito via legislativo, tá? Via legislativo estadual, tá? Porque federal é outra história. Temos várias pautas e demandas que a gente pode encaminhar para o seu gabinete para fazer análise. Inclusive, o Centro de Bucomaxilo, que a doutora Cleomara falou aqui, é uma das ações que a gente está bem engajado, junto com algumas parcerias aqui, que a gente está tendo alguns enfrentamentos de inviabilidade. Mas, se colocar à disposição, a gente pode formatar tudo. Inclusive, a aprovação do Fundo ao Combate ao Câncer. Porque o fundo ele abarca a oncologia como um todo, não somente o cenário de cabeça e pescoço. Exato. Eu sei, né? Ali o mais é o preventivo a rede, exatamente, né? E de vez em claro que várias vezes elas não pegam o preventivo, elas pegam o azar mesmo, né? Entender? Porque é um povo infeliz, né? Porque para mim é um povo isso aí. E eu já tive tia, madrinha que se foi por essa razão. E eu sei te dizer que o que vocês quiserem e que dependerem, e a cirurgia bucomaxilar, sabe onde é que eu fiz? Da minha neta? Tudo no centrinho. Bauru. Certo? Foi lá. Ela hoje, ela tem a total, vem até aqui, ó. Era uma coisa...
Ok, obrigado, deputada Ada. Fiz lá em Bauru. Vamos fazer referência também ao Centrinho de Joinville, né? Que também tem, belíssimo. Não, é que no Joinville não tinha vaga, por aí tu tira. Sim, mas Bauru é a referência nacional também, e para nós aqui o Centrinho, ok? Bem, nós vamos então fazer o encerramento, já até em função das agendas aqui da casa. Eu queria agradecer ao deputado Berlanda, que inclusive abriu mão aqui de fazer manifestação, mas acompanhou desde o início aqui todo o debate, sempre bastante parceiro aqui da comissão, deputado Cobalcini. Presidente, pois não. 30 segundos. Pois não. Eu sou integrante da Comissão de Constituição e Justiça e pessoalmente vou verificar se foi feito um pedido de diligência. Eu voto favorável na Comissão de Justiça. Essa causa, eu acho que a gente não pode analisar se ela é legal, simplesmente se a Procuradoria-Geral do Estado disser não, é vício de iniciativa. Isso se supre, se for isso. Isso se supre. Né? Então, vou verificar pessoalmente quem é o relator, deputado Sareta, que deve ter feito o pedido de diligência para que esse projeto possa tramitar, né, de forma célere, porque a causa é muito nobre, deputado Sareta. Né? Quando eu realmente tenho conhecimento desse seu projeto, tá? Eu também já tive algumas iniciativas em relação à questão do câncer, legislativas. A Ada, deputada Ada, também essa questão da Rede Feminina de Combate ao Câncer. A gente sempre se manifesta quando alguém trata, né, desse tema. Então, eu vou pessoalmente me empenhar. Eu acho que o fato de a gente ter participado hoje desta reunião, deputado Sareta, eu sempre lhe cumprimento, né, pelas pautas que traz na Comissão de Saúde, e a gente toma conhecimento de alguma coisa assim que raramente, né, ou nunca tinha tido a oportunidade de ouvir. Né? Parabéns a vocês, né, por se dedicarem a essa causa. Tá? Obrigado. Obrigado, deputado Cobalcini. Deputada Ada, gostaria de falar ainda? Não, já me cortou. Vossa Excelência tem a palavra, se desejar usar. Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Ok, não havendo mais, então agradeço mais uma vez aqui a presença de vocês, foi muito importante. Com certeza vamos voltar muitas vezes ainda a esse tema e vamos esperar que a gente possa também ter o andamento das questões que aqui foram pautadas no que cabe à parte da Assembleia Legislativa. Obrigado a todos, está encerrada a presente reunião. O que